As crises geram oportunidades, uma máxima que se aplica com toda a propriedade à Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança de Sandinha, em Vila Nova de Gaia, que em plena pandemia tem sabido dar a volta por cima, sempre de mãos dadas com os seus associados e a comunidade. As medidas de contenção à propagação do coronavírus levaram a Mutualidade de Sandim a ajustar procedimentos, a rever a sua organização e funcionamento em função das especificidades de cada uma das respostas que prossegue nas áreas da saúde, recreativa e de apoio social. Estávamos nos primeiros tempos da pandemia. Não havia máscaras e outros equipamentos de proteção individual para satisfazer as necessidades da instituição e dos seus utentes. A necessidade aguçou o engenho e nasceu um projeto que ganhou asas e chega a todo o país. Sendo nós uma instituição que tínhamos força humana, tínhamos capacidade humana dentro da instituição, porque por forças das circunstâncias, atendendo que os idosos estavam em casa, porque não utilizar o nosso espaço e com as pessoas que cá estavam, começar a fazer umas máscaras, uns EPIs para nós, internamente, para os funcionários. E tudo isso foi um desafio lançado, onde lentamente foi criando, houve apoios externos, de particulares e de empresas que nos apoiaram, estiveram connosco e ainda hoje estão connosco, desde o primeiro dia. E a partir daí tudo nasceu e hoje já somos somos um grupo de pessoas que trabalhamos e que estamos constantemente a fazer a nossa própria produção para nós próprios, quer para o centro-dia, quer para o apoio domiciliário, quer mesmo para os outros setores da associação. O know-how para colocar o projeto em marcha encontrava-se em casa. Fátima Melo era estagiária de auxiliar de geriatria, função que abraçou por gosto e vocação, depois de anos dedicados à empresa têxtil que geriu e onde trabalhava. Tinha as máquinas de costura e todos os equipamentos guardados em casa e quando lhe foi proposto o desafio de confeccionar EPIs por uma causa, não hesitou. Colocou toda a parafernália de máquinas e instrumentos à disposição da associação em 2 salas do centro de dia, desenharam-se os moldes, os tecidos começaram a chegar. As funcionárias que de repente ficaram sem idosos para cuidar na instituição abraçaram também elas o desafio, mesmo que os seus conhecimentos de costura fossem relativamente modestos. Algumas já tinham feito algo e tinham já trabalhado, mas já há muitos anos, mas não neste género. Pronto, fazer umas costuras, umas já tinham, em termos de sapatos, fazer umas costuras em casa, mas isso não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos aqui, não é? Pronto, já tinham mais ou menos ideia do que era estar, algumas, isto é, 1 ou 2 só, do que é estar sentado numa máquina, mas nem as máquinas eram industriais. Pronto, eram daquelas máquinas antigas, não é? Que já foi há tantos anos. Pronto, e então, mas já tinham mais ou menos uma ideia do que era trabalhar assim numa fábrica. E olha, eu tive que ensinei, elas também gostam, que é assim mesmo, porque nada se aprende sem amor, não é? E como elas gostam disto, tem meninas que até nunca tiveram sentadas à máquina, nem sequer sabiam que era trabalhar numa máquina, portanto tem ali o caso de uma. Claro, e começou a aprender, e hoje é uma pessoa que faz tudo. Costurar com causa e entusiasmo estas mulheres, cada linha ponteada no tecido, aquece o coração. Sim, aquece, nós fazemos tudo com amor cá dentro. Cá dentro e lá fora, eu falo cá dentro, porquê? Porque nós estamos mais na área aqui dentro, não é? Mas mesmo lá fora, as minhas colegas fazem tudo por amor, portanto, nós temos mesmo, costura com causa, é uma coisa, lá está, foi dado o nome a este projeto, neste caso, costurar com causa, porquê? Porque realmente foi nesta época de pandemia, não é? Isto é um centro, não é uma fábrica, não é uma empresa têxtil, isto é um centro que supostamente é só ter idosos, como é óbvio, não é? E então, porque apareceu, pronto, estávamos na fase da pandemia, achámos que deveríamos costurar para nós as nossas coisas, porque também era uma forma de nós podermos, portanto, como é que eu ia te explicar? Ajudar aqui o centro, fazendo, em vez de comprarmos, fazermos e para que as nossas meninas pudessem estar
de certa forma, resguardadas. As máscaras, as batas e as fardas começaram por se destinar às diferentes respostas da associação. Depois chegaram as outras organizações de Vila Nova de Gaia e, quando são feitas com amor, como é o caso, saltam fronteiras. Hoje a instituição recebe encomendas de norte a sul do país e encontra nesta atividade mais um contributo para a sua sustentabilidade. As pessoas gostam do nosso trabalho. E agora estamos numa época, pronto, naquela altura fizemos as fardas, mais as máscaras, foram as que foram mais para longe, a nível nacional. Mas os fatos, portanto, os fatos para os bombeiros, batas, também foram para outros sítios, um bocadinho mais longe do que esta área. Mas, pronto, agora estamos numa fase de fazer as nossas fardas, que vamos pôr e vamos ver, até pode ser que outras instituições, porque isto é um arranque. Lá está, o que nós fazemos e gostamos de fazer é tudo com amor, não é? E ao fazer com amor as coisas parecem que têm um brilho totalmente diferente. As máscaras, as batas e os pezinhos voam para todos os cantos do país. O Costurar com Causa cresceu, deu exposição mediática à associação e é um projeto com pernas para caminhar, mesmo quando a pandemia se tornar apenas uma memória de tempos difíceis. Tudo isto cresceu e cresceu de uma forma que eu entendo sustentável e sustentada, porque mais tarde veio-se a refletir que a própria Praça da Alegria, na RTP1, acabou por saber do que estava a acontecer e quis vir fazer aqui uma apresentação, que veio ao local ver os funcionários a trabalhar onde inclusivamente deu um direto na Praça da Alegria. Mais tarde tivemos também a SIC Esperança, onde também nos apoiou e que, conjuntamente connosco, divulga as nossas atividades. A Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança, de Sandim, desenvolve respostas sociais de centro de dia e serviço de apoio domiciliário, gabinete de inserção profissional e 2 gabinetes de RSI. Na área da saúde, possui uma farmácia social e 3 clínicas, em Sandim e Seixezelo, em Gaia, e Canedo, no concelho de Santa Maria da Feira. Dinamiza ainda atividades como inglês, dança contemporânea, hip-hop, yoga e coro. A pandemia virou o mundo do avesso, fechou muitas portas. A da Associação Mutualista de Sandim esteve permanentemente aberta para os associados, os utentes e a comunidade. Nesta altura foi uma mais-valia para todos nós sandinenses e mesmo outras freguesias circunvizinhas, que acabou por ajudar muito as pessoas. E hoje vemos que as pessoas sentem gratidão pelo facto de estarmos abertos, porque compreendam que é a coisa mais fácil, é a nossa instituição ou nós diretores, nestas situações, simplesmente dizermos que também estamos fechados. Mas não, nós demos sempre a cara, estivemos sempre ao lado da população e das necessidades que eles tinham. As atividades do centro de dia foram suspensas por decisão das autoridades e os idosos passaram a ser acompanhados através do serviço de apoio domiciliário. A instituição aproveitou o momento para substituir os cadeirões e, quando se deu o regresso, os utentes sentiram a diferença. Foi feito um investimento muito grande aqui no centro de dia, onde compramos, a título de exemplo, 65 cadeirões, que envolveu uns largos milhares de euros. Pronto, que depois de novamente o centro de dia abrir, notamos que os utentes ficaram contentes, ficaram mesmo, acharam um privilégio ter uns cadeirões de excelência, porque até ali eles estavam nos simples sofás já bastante antigos, muitos deles já, que se notava a degradação. As clínicas da associação têm sido a alternativa para muitos associados e para a comunidade numa conjuntura em que o acesso a um Serviço Nacional de Saúde focado na resposta à Covid-19 está muito condicionado. Nunca deixámos de dar as nossas consultas, os médicos mantiveram sempre disponibilidade, estiveram sempre presentes, estiveram sempre ao nosso lado, nunca deitaram a toalha ao chão, acabaram por dizer sempre, nós estamos presentes, quer os médicos, quer mesmo todos os outros colaboradores, estiveram sempre do nosso lado, estiveram sempre presentes. E como estão sempre presentes, refletiu-se na necessidade que as pessoas iam tendo e quando recorriam à associação, neste caso às clínicas, tinham sempre um médico disponível para eles.
A farmácia social, com todas as medidas de segurança, tem sido um porto seguro para os associados que precisam dos seus serviços. Mesmo num período difícil para os seus profissionais, com ajustamentos no horário de funcionamento, foi possível continuar a assegurar a assistência medicamentosa. Na área da saúde também foi uma outra dificuldade, porque atendendo aos constrangimentos do Covid que nos provocou o distanciamento, a situação em que, por vezes, em que as pessoas tinham que estar muitos dias em casa e outras pessoas até, por vezes, tinham que estar em confinamento, houve a necessidade de reajustarmos tudo. E reajustámos de uma forma que, a nosso entender, acabou por dar certo, acabou por as pessoas, toda a gente compreendeu. Eu dou, por exemplo, o caso da farmácia, em que houve necessidade durante 15 dias, porque houve pessoas que ficaram, funcionários que tiveram o Covid, tivemos que ajustar o horário, mas que, entretanto, felizmente, voltámos novamente e, presentemente, estamos com o horário já que estava estipulado anteriormente. Na saúde, no apoio social, nas atividades dirigidas aos jovens, a Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança costura com coração relações com os seus associados e com a comunidade de Sandim e da região. Falo há 117 anos.